Salve rapaziada, aí, tudo bem? Tô fazendo esse videozinho aqui só para esclarecer algumas dúvidas a respeito da resolução dos exercícios da página 29 da nossa apostila, que fala de operações com intervalos reais, né? Então o primeiro exercício ele pedia só para representar numa reta os conjuntos dados, né? Ali A, B, C, D e F. Então basta fazer essas figurinhas. Então o primeiro conjunto A, ele é o conjunto de x pertencentes reais, tal que x é um x compreendido entre menos 3 e 0, incluindo 3, mas não 0. Então neste caso a gente vai ter uma reta, um segmento onde a bolinha é fechada no menos 3 e aberta no 0. O conjunto B é o conjunto menos 2 aberto e 6 fechado. Então a bolinha vai ser aberta no menos 2 e fechada no 6. O conjunto C é o conjunto dos x pertencentes reais, tal que x é menor ou igual a menos 8. Então ele vai vir lá do menos infinito até o menos 8 e como tem o sinal de igual, ele inclui aí o menos 8 no conjunto, então bolinha fechada. O conjunto D é o intervalo do menos 4 até o menos 1, aberta no menos 4, aberta no menos 1. Então, bolinha aberta no menos 4, bolinha aberta no menos 1. O conjunto E é o conjunto de x, todo x pertencente entre menos 3 meios e 1 meio, inclusive o menos 3 meios e inclusive o 1 meio. Então, bolinha fechada tanto no menos 3 meios quanto no 1 meio. E por fim, o conjunto F é o conjunto do 3 até o mais infinito, aberto no 3. Então, bolinha aberta no 3 e ele vai com a reta aí para infinito. A questão 2, ele pede o contrário. Agora ele dá as representações das retas, né? E pede a representação algébrica. Então, nós temos primeiro aqui uma retinha onde temos bolinha aberta no 1 e fechada no 4. Então, você pode escrever de duas maneiras. Ou você põe x pertencente aos reais, tal que x está entre 1 e 4. Então, x maior que 1 e x menor ou igual a 4. Ou você põe colchete aberto no 1, colchete fechado no 4. Temos aí a representação aqui, ó, bolinha fechada no menos raiz de 5 e bolinha aberta no raiz de 2. Então, nós temos que x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 5 e x menor, exclusivamente menor, que o raiz de 2, porque a bolinha está aberta no raiz de 2. Ou você pode usar aí os colchetes. Colchete fechado no menos raiz de 5 e colchete aberto no raiz de 2. Na letra C, temos aí essa reta que vem lá do menos infinito até o 3, bolinha aberta, ou seja, você pode dizer que x pertence a reais, tal que x tem que ser menor que 3, sem o sinal de igual. Ou, usando colchetes, você põe colchete aberto, menos infinito, até o 3 aberto, porque o conjunto não possui 3. E por fim, na letra D, temos aí essa bolinha fechada no meio e vai até o mais infinito. Então, você pode escrever que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 1 meio. Ou, usando colchetes, 1 meio fechado e daí vai para o infinito aberto. Na questão 3, ele dá os conjuntos A e B e pede para determinar algumas operações. A união com B, a intersecção com B, A menos B e B menos A. Então, eu já aproveitei para colocar as setinhas aqui do lado, as setinhas, e facilmente fazer a operação das 4 letras aqui, utilizando as duas retinhas de cima. Então, primeiro a gente representa aí o conjunto A. Então, o conjunto A, que é de x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 2 e 5, incluindo menos 2, porque tem o sinal de igual, mas não incluindo 5. Então, bolinha fechada no menos 2, bolinha aberta no 5. E B é o conjunto de x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. Ou seja, bolinha aberta no 2 e depois toda a retinha para cima do 2. Então, primeiro a gente vai fazer a união com B. Ou seja, tudo que tiver no A e tudo que tiver no B, a gente vai poder pintar nessa reta da resolução. A primeira dica que eu dou aqui é você fazer essa linha tracejada aí, fazendo a projeção desses principais pontos, para que fique mais fácil de você organizar na sua reta de resolução. Então, nessa letra A, temos aí que o menos 2, que está incluso no conjunto A, e vai até infinito, porque o conjunto B ele segue infinito, então estamos incluindo tudo isso no conjunto união. Então, o conjunto solução aqui fica do menos 2 fechado até o infinito aberto. Na letra B,
temos a intersecção com B, ou seja, você tem que ver o que tem nos dois simultaneamente, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E nesse caso, pela linha tracejada, você pode ver que o único intervalo que tem nos dois simultaneamente é esse entre o 2 e o 5. Então, a gente pinta o intervalo entre o 2 e o 5, porém a gente não pinta. E nesse caso, você pode ver que é o intervalo entre o 2 e o 5, porém você não pinta o 2 e não pinta a bolinha do 5. Porque o 2 ele está somente no conjunto A e não no conjunto B. Assim como o 5 ele está somente no conjunto B e não no conjunto A. Então você não pode pintar nenhuma das bolinhas. Então o conjunto resolução, aí, o intervalo, né, fica 2 a 5, aberto no 2, aberto no 5. Na letra C temos A menos B. Então, você vai pegar os elementos aí que são exclusivos de A. Então, pensando no conjunto A, que é de menos 2 até o 5, menos 2 inclusive o 5 não, você vai pegar todo esse conjunto e tirar aqueles que aparecem no B. No caso, aparece no B os que são maiores que 2. Então, a gente tem que tirar essa parte do conjunto A que é maior que 2. Porém, o 2 ele não está no conjunto B, então a gente não precisa tirar o 2. Portanto, no nosso conjunto de solução, o 2 vai aparecer como bolinha fechada, porque ele está no conjunto A e não estava no conjunto B para a gente poder tirar ele. Então, ele permanece lá. O conjunto de solução, portanto, é o intervalo do menos 2 a 2, fechado no menos 2, fechado no 2. E na letra D, temos aí a operação B menos A. Então, nós vamos pegar todos os elementos que são exclusivos de B. Então, o B, que é o conjunto que são dos números maiores que 2, sem contar o 2, vamos excluir daqui aqueles que aparecem em A. E daqui dá para perceber que o conjunto A, que é do menos 2 a 5, esses elementos aqui do 2 ao 5 a gente tem que tirar do conjunto B. Então, vai sobrar apenas os elementos que são maiores que 5. Perceba que como o 5 está no conjunto B e ele não está no conjunto A, a gente não precisa tirar esse 5 lá do conjunto B. Então, por isso que ele vai aparecer com bolinha fechada aqui embaixo. Então, o intervalo aí de resposta fica todos os números maiores que 5, inclusive o 5. Intervalo 5 fechado até infinito aberto. E na questão 4, ele dá aí, então, agora 3 intervalos, né? O intervalo A do menos 2 a 5, menos 2 aberto, 5 fechado. O intervalo B aberto em 1 até infinito. E o intervalo C de 0 fechado, 4 aberto. E pede várias operações, da letra A até a letra L. Nós vamos primeiro interpretar aí, os conjuntos A, B e C, né, nas retas. Então, está aqui o intervalo menos 2 a 5, aberto no menos 2, fechado no 5. O conjunto B, 1 aberto até mais infinito. E o conjunto C, 0 fechado, 4 aberto. Começando pela letra A união com B. Antes de mais nada, faça aquelas linhas tracejadas, né, para você poder fazer a projeção correta e poder te ajudar aí na resolução. Como eu quero fazer só A união com B, vou excluir a parte do conjunto C. Novamente, A união com B é aquele conjunto em que a gente une tanto que aparece no A quanto no B. Nesse caso, vai aparecer do menos 2 até o 5 e mais ainda, como o conjunto B vai até o infinito, então vai incluir todos os elementos depois do 5 também. Então, neste caso, temos aí como conjunto de solução todos os números maiores que menos 2 até infinito. Só que não incluindo menos 2 porque ele não estava no conjunto A. Então, conjunto de solução, menos 2 aberto, infinito aberto. Letra B, A união com C. Já retirei o conjunto B para a gente não se confundir. A união com C, todos os elementos que aparecem em A e todos os elementos que aparecem em C. Perceba que o conjunto C está totalmente contido dentro do A. Então, neste caso, a união de A com C vai ser o próprio conjunto A. Ou seja, o intervalo do menos 2 a 5, aberto no menos 2, fechado no 5. Letra C é B união com C. Já retirei o conjunto A ali. Vamos unir todos os elementos que estão no B com todos os elementos que estão no C. Nesse caso, do 0 até o 4 e depois todos os números maiores que 5. Ou seja, todos os números maiores que 0. Inclusive o 0, porque o 0 estava no conjunto C. Então, o intervalo é 0 fechado, infinito aberto. Letra D, A intersecção com B. Agora é aquele conjunto que aparece nos dois simultaneamente, né? Aqueles elementos que aparecem nos dois simultaneamente. Neste caso, temos aí todos os elementos do 1 até o 5
Porém, tome cuidado que o 1 ele não aparece nos dois, né? Porque ele não aparece no B. E o 5 ele aparece tanto no A quanto no B. Então, vai ser bolinha aberta no 1, fechada no 5. Portanto, o intervalo é 1 aberto, 5 fechado. Na letra E, temos a intersecção com C. Novamente, perceba que o C é um conjunto que está totalmente contido dentro do A, ou seja, C é um subconjunto de A. A intersecção é tudo que aparece nos dois simultaneamente. Então, neste caso, vai ser o próprio conjunto C, né? Que é o intervalo 0 fechado, 4 aberto. Na letra F, temos a B intersecção com C. Então, todos os elementos que aparecem simultaneamente no B e no C. Nesse caso, é o intervalo de 1 a 4, tomando cuidado que o 1 não aparece nos dois conjuntos, nem o 4. Então, vai ser intervalo aberto no 1 e aberto no 4. Na letra G, agora começa a operação de diferença A menos B, ou seja, aqueles elementos que são exclusivos de A. Então, olhando para o conjunto A, que é do menos 2 até o 5, aberto no menos 2, fechado no 5, vamos tirar aqueles que aparecem no B. E o que aparece no B são todos os números maiores que 1. Então, nós vamos retirar esses elementos. Percebe que o 1 não aparece no B, então eu não preciso tirar o 1 do A. Portanto, o conjunto aí, solução, é um intervalo que é menos 2 aberto, e o 1 continua fechado. Na letra H, a operação A menos C, ou seja, todos os elementos que estão no A e não estão no C. Então, temos que tirar todo esse conjunto que aparece aqui do C. Vai dar dois intervalos separados, né? Intervalo que começa no menos 2 vai até o 0 e aquele que vai do 4 até o 5. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque o 0 aparece no C, então a gente tem que retirar ele do conjunto A. E o 4 ele não aparece no C, então a gente não precisa retirar ele do conjunto A. Então, o conjunto aí, solução, vai ser esses dois intervalos, do menos 2 até o 0, aberto no menos 2 e aberto no 0. E esse conjunto do 4 até o 5, fechado no 4, fechado no 5. Na hora de escrever essa solução, você escreve esses dois intervalos, mas para não ficar uma coisa separada, você precisa botar uma operação entre eles. No caso, a gente põe a operação união. Na letra I, temos a operação B menos C, ou seja, os elementos exclusivos de B. O B é aquele conjunto que vai todos os números maiores que 1. E o C é do 0 até o 4. O 4 não está no C, então a gente não precisa tirar lá do conjunto B. Então, como solução, a gente tem todos os números maiores que 4, inclusive o 4. Portanto, o intervalo fechado no 4, aberto mais infinito. Na letra J, temos C menos B, todos os elementos exclusivos de C. O C vai do 0 até o 4, e o B são os números maiores que 1. Então, os exclusivos de C são aqueles números que estão entre 0 e 1, e perceba que como o 1 não está no B, a gente não precisa retirar ele do C, então bolinha fechada no 1. Portanto, solução é o intervalo de 0 a 1, fechado no 0, fechado no 1. Na letra K temos C menos A. Vamos pegar todos os elementos de C e retirar aqueles que aparecem em A. Porém, tome muito cuidado que aqui todos os elementos que estão no C, eles estão no A. Então, na hora que a gente fizer essa operação de subtração, não vai sobrar nada. Portanto, o nosso conjunto de solução aqui é vazio. E por fim, na letra L, a gente quer fazer B menos A. Os elementos exclusivos de B, que não aparecem em A. Então, aqui, o B são todos os números maiores que 1, exceto 1. E no A temos do 2 ao 5. Então, retirando esses elementos que aparecem do 2 ao 5, vai sobrar apenas aqueles maiores que 5. E note que, como o 5 está no A, a gente precisa retirar ele do conjunto B. Fazendo assim com que a bolinha aberta fique uma bolinha aberta no 5. Então, o intervalo solução é aberto no 5, infinito aberto. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido melhor esses exercícios e continuem estudando e assistindo às nossas videoaulas. No mais, um grande beijo, abraço pessoal, até mais!